Salve, salve, Ortega. A gente vai dar para vocês, espectadores perseverantes que ficam com a gente até o final, aquelas dicas culturais. Que beleza poder terminar um programa assim. Salve, salve. Salve, Felipe, salve pessoal do chat que está vendo o Papo Antagonista, boa noite para todo mundo. Depois dessa overdose de Lula falando bobagem, eu vou tentar dar umas dicas culturais para limpar um pouco o espírito de todo mundo aqui. É Hoje para são duas. isso. Né? Hoje são duas, eu em geral trago duas. Uma é um podcast de música chamado Discoteca Básica, que já existe, tem 5 temporadas em plataformas como o Spotify. O Discoteca Básica é feito pelo Ricardo Alexandre, que é um jornalista de música veterano aqui de São Paulo, foi diretor tem uma biografia boa do Wilson Simonal, foi diretor de redação da revista Bis. Eu cheguei a escrever para Bis ali no meio dos anos 2000, um pouco depois disso, numa fase em que a Abril ressuscitou o título, e o Ricardo Alexandre era o diretor de redação. Eu fui colunista da Bis como Rui Goiaba por um breve tempo. E esse podcast é inspirado Está revelando aqui o seu pseudônimo? Para tudo, para tudo. Rui Goiaba foi revelado aqui publicamente. Já era um segredo de polichinelo, né? Mas é isso aí, Rui Goiaba Semoá. O Mas Estado então, sou eu e Rui Goiaba Semoá. Vai lá. É isso aí. O Ricardo fez esse podcast de Discoteca Básica, que era uma seção da revista, da antiga revista Bis, desde a década de 80, era a última página da revista, que exibia um disco importante da música popular, em geral rock ou da música brasileira, um ou outro de jazz, com um texto longo explicando por que aquele disco era importante e tal. Então o podcast é isso. São episódios em que o Ricardo leva convidados, né, para comentar extensamente sobre algum disco importante da música popular brasileira ou mundial, extensamente mesmo. Os episódios do podcast têm por volta de 1 hora, um pouco mais de 1 hora cada um, e são para gente que tem mais ou menos o mesmo espírito de nerd musical que eu, que querem saber todos os detalhes possíveis sobre certos discos importantes. Então, por exemplo, o episódio sobre o Chega de Saudade, do João Gilberto, tem o Edu Lobo comentando. O episódio sobre o disco do Elvis, que reúne as primeiras gravações do Elvis, os Sun Sessions, tem o Erasmo Carlos, o falecido Erasmo Carlos falando. O episódio sobre o Are You Experienced, que é o primeiro disco do Jimi Hendrix, tem o Edgar Scandurra, do Ira conversando. Enfim, é um podcast muito interessante, obviamente toca as músicas dos discos, mas explica também todo o contexto em que eles surgiram e por que eles são importantes. Há algumas escolhas polêmicas ali no meio, né, como em toda lista, mas é um podcast que eu recomendo bastante a vocês que têm esse interesse, não só de ouvir casualmente a música, mas de entender melhor, de explorar tudo que está ali, tudo que levou aquela música, aquele disco, aquela expressão de arte. Essa é a primeira dica. A segunda é uma série que acabou de entrar no ar, no Star Plus, né, que se chama How to Be a Carioca. Se o Felipe não viu essa ainda, eu acho que ele vai gostar. É baseado que dessa eu não preciso, porque eu sei e posso dar aula a respeito disso. Exato, é um catedrático em How to Be a Carioca. Não nos esqueçamos. Como assim não me entrevistaram, Rogério Ortega? É uma série ficcional, né? Ela é baseada num livro, tipo, num guia alternativo de turismo para os estrangeiros se virarem no Rio de Janeiro. E esse guia alternativo virou uma série. Tem uma temporada, foi lançada a primeira temporada, não sei se haverá outras, mas enfim, há uma temporada no Star Plus, com 6 episódios. E a premissa é sempre um estrangeiro está no Rio de Janeiro, encontra algum problema e precisa se virar, e vai aprender a se virar com o jeito carioca de ser, aquela coisa do homem cordial. Então, no primeiro episódio, a personagem principal, uma psicanalista argentina, que é ateia, absolutamente não acredita em religião, cuja mãe, que era muito religiosa, morreu, e o último desejo dessa mãe é que ela vá jogar as cinzas dela do alto do Cristo Redentor. Ela fica possessa com isso, mas vai lá cumprir o último desejo da mãe, sobe o Cristo no bondinho do Corcovado, chega lá um segurança, diz, não senhora, não pode jogar cinza daqui, porque senão o Cristo Redentor vira um cinzeiro. E aí, nisso de não saber o que fazer para cumprir o último desejo da mãe, ela topa
com o personagem do Seu Jorge, que é o personagem principal da série. É um carioca chamado Francisco, que está em todos os episódios, e ele é o cara que vai ensinar os gringos que estão no Rio de Janeiro a se virarem, aproveitar e usarem o jeitinho para conseguir contornar as dificuldades. Então é isso. O primeiro episódio tem a psicanalista argentino, o segundo é com um maestro alemão, o terceiro é com um refugiado sírio, e assim vai indo. São todos esses personagens de outras culturas tendo de se virar no Rio de Janeiro. É uma série bem escrita, bem filmada, bem interpretada, e é light, né? É um entretenimento leve. Então eu recomendo bastante para vocês que queiram um fim de semana com leveza e com essa leveza muito típica do carioca. Era isso, Felipe. Maravilha, Rogério. Então, só repetindo os 2 nomes dos pacotes. Vamos lá, o podcast é o Discoteca Básica, você pode encontrar no Spotify, em outras plataformas de podcast, e no site do Ricardo Alexandre, se vocês quiserem ouvir por lá. E a série se chama How to Be a Carioca. Discoteca Básica. Discoteca Básica é o nome do podcast. E How to Be a Carioca. How to Be a Carioca, exatamente. E às vezes no final a gente aprofunda, dá detalhes e tal. No final a pessoa já esqueceu o título. É só para a gente reforçar. Muito obrigado, Rogério. Bom fim de semana para você. Bom trabalho. Tamo junto aí. Diariamente em antagonista.com.br. Tamo junto, Felipe. Boa noite para todo mundo. Tchau.